Receber ajuda mexe com o orgulho, mexe com o medo de incomodar, com feridas antigas de abandono e também com ter aprendido cedo demais a se virar sozinho. Oi, meu nome é Aline Rocha e aqui eu estou documentando a minha jornada de transformação mental, física e espiritual. Esse é um assunto que mexe muito comigo em particular, porque eu tive que aprender recentemente a como pedir ajuda e também a receber ajuda. Eu comecei a perceber muito isso em mim quando sempre que eu estava em alguma situação que eu precisava de ajuda, eu não conseguia fazer. Eu sempre ficava repensando, sempre nervosa, eu tenho que pedir para alguém, eu tenho que falar com fulano, eu tenho que conversar com alguém, eu tenho que pedir ajuda. E eu sempre me resguardei disso, sempre fiquei na minha, sempre busquei resolver e me virar sozinha, sem ter que ficar pedindo nada para ninguém. Isso em mim eu percebi muito já de muitos anos. Sabe aquele senso assim de que você dá conta de tudo sozinho? Aquele senso de que você dá conta, não precisa pedir ajuda para ninguém, você se vira, você é forte, você vai fazer isso e vai fazer sozinha. Eu evitava a qualquer custo pedir ajuda ou receber ajuda. No trabalho era muito assim, principalmente quando eu estava avexada com alguma coisa, minha colega me perguntava se precisava de ajuda. Eu queria dar conta de tudo, porque eu queria eu mesma fazer. Não é só uma questão de você não considerar a ajuda do outro, não querer a ajuda do outro, mas também tinha muito uma questão de ser centralizadora, de querer eu mesma resolver, eu mesma fazer, eu dizer que fui eu que fiz e não confiar no trabalho do outro, ou não confiar que a pessoa vai fazer tão bom quanto eu faria. Ou que ela vai realmente prestar atenção nos detalhes, que ela vai fazer de bom grado, que ela não vai ficar jogando isso na minha cara depois. Então eu sempre tinha esse tipo de cuidado e eu tenho isso até hoje. Então isso tem muito a ver com o medo de que a pessoa vai ficar jogando na minha cara depois, ou pior, o que está mais enraizado no meu medo, na minha dificuldade de pedir ajuda, é que se eu receber ajuda, eu vou dever para outra pessoa. Eu vou ficar com uma dívida com ela. E dívida para mim, em qualquer sentido, não é bom. Nunca quis ficar devendo nada para ninguém. Sempre evitei pedir ajuda, receber ajuda para não ficar devendo para outra pessoa, porque ela pode me cobrar isso depois. Sabe aquele negócio, não existe almoço grátis? Essa ajuda depois pode sair caro. Então eu nunca achei necessário, eu achava desnecessário receber ajuda, pedir ajuda. É desnecessário, porque eu consigo, eu dou conta disso sozinho. Para chegar no ponto de pedir ajuda para pessoa, para qualquer pessoa que seja, primeiro eu tentei fazer sozinha, eu tentei de tudo antes, para também não ter aquele negócio de ter rabo para os outros pisar, para não ter que digam que, mas você tentou. Você nem tentou, por que você tá pedindo ajuda? Você tem que aprender a se virar sozinha e blá blá blá. Sempre tentava fazer sozinha, sempre tentava de tudo antes de ter que pedir ajuda. E nisso eu já cometi muitos erros. Eu demorei mais para fazer algo que eu poderia levar menos tempo. Eu sempre ia pelo caminho mais difícil. Tenho essa tendência de escolher o caminho mais difícil. Porque o caminho mais fácil, querendo ou não, leva a um terceiro, a uma terceira pessoa. Então, o caminho mais fácil, eu vou precisar de um terceiro elemento. Não vai ser só comigo, não vai ser depender só de mim. Para eu ir para o caminho mais fácil, ter uma facilidade, ter um facilitador, eu vou precisar de um terceiro elemento. E quando envolve uma terceira pessoa, eu perco a confiança, porque eu confio só no meu trabalho, mesmo não sendo tudo isso. Então, isso envolve muita arrogância, muita prepotência, dificuldade de estar vulnerável, de mostrar a minha vulnerabilidade. Assim, na verdade, são tantas camadas que eu nunca acho que o máximo que a pessoa vai dizer é não. Nunca penso, o máximo que a pessoa vai dizer é não. Não, o máximo que a pessoa vai dizer é pra quê? Por que que eu vou te ajudar? Se vira, faz sozinha, vai atrás, corre atrás, porque eu já ouvi muito isso. Eu ouvi isso de pessoas que eu deveria poder contar, deveria poder pedir ajuda para essa pessoa. Como, por exemplo, meu pai, meu irmão, figuras de força na minha vida, né? Que eram uma figura masculina, uma figura de força, de segurança. E foram as pessoas que eu mais me senti insegura. Com isso, eu fui aprendendo a me virar sozinha muito cedo. Aí vem o trauma do abandono, aí vem
o senso de não merecimento. Os fins justificam os meios nesse caso. Por isso, a dificuldade de pedir ajuda veio só aumentando no decorrer do tempo. Até que recentemente eu não tive escapatória, não tive para onde fugir, que foi quando eu comecei o meu projeto de transformação de vida. Eu tive que recorrer ao meu pai e falar: olha, eu não tô bem. Eu tentei dar conta esses anos todos, eu tentei ser independente. Eu morei sozinha, eu trabalhei, eu pagava minhas contas sozinha. Eu tentei ser independente, mas eu não consigo mais. Eu estou cansada e eu preciso de ajuda. Fui muito clara e eu consegui ter uma conversa muito aberta com ele. De tipo assim, eu nunca pedi antes porque eu sempre achei que eu não ia ser acolhida. Nunca, não achei que eu fosse receber essa atenção, não achei que eu fosse receber, que eu fosse ser considerado, que meus sentimentos seriam considerados. Muito pelo contrário, sempre achei que meus sentimentos iriam ser tratados como isso não é tão importante, ou é frescura, é falta de Deus, é falta de trabalhar, é falta de sei lá o que, de um homem na sua vida, blá blá blá. Então toda dificuldade, ela carrega algum trauminha ali no fundo, sabe? Então, no meu caso, foi a questão do abandono e o senso de não merecimento. Só que isso foi me deixando arrogante, como eu falei, e prepotente. Mas não foi por mal, eu percebi isso depois que eu tava ficando dessa forma. Não, não preciso de ajuda. Não, tudo bem, não, eu faço. Principalmente eu não querer incomodar outra pessoa. Não, nossa, é por isso que eu falo, são muitas camadas. Você fica numa linha tênue entre ser arrogante, prepotente, fazer isso tudo sozinha e não pedir ajuda, ou pedir ajuda, incomodar outra pessoa, não merecer, poder ouvir um não bem grotesco na cara e ainda, ou então receber ajuda com a pessoa reclamando o tempo todo que tá fazendo aquilo. Entende? Mas a verdade, amigos e amigas, é que a gente nunca faz nada sozinho. Não adianta, a gente precisa das outras pessoas. A gente vive numa comunidade, a gente vive em sociedade. E a gente não faz nada sozinho. Nós não fazemos nada sozinhos. Seja no seu trabalho, seja na sua casa. Ainda que você more sozinho, você não faz nada sozinho. Às vezes tem as ações de terceiros ajudando você sem que você saiba. Sabe, assim, alguma coisa acontece, você esqueceu, você esqueceu o lixo na porta do seu apartamento, alguém desceu para você. Vocês nem lembram disso. Alguém viu que tinha alguma coisa colada na sua blusa e tirou sem ter que chamar a sua atenção, sem ter que te avisar e você não viu. Isso de forma bem banal. Mas existem outras formas que pessoas estão nos ajudando sem que a gente saiba. Às vezes em alguns comércios, sabe? Quando a gente vai em algum lugar comprar alguma coisa e tem ali um atendente que faz um trabalho para que não incomode outros clientes, para que os outros clientes tenham o seu consumo ali tranquilamente. Tem gente que tá ajudando a gente nem sabe, a gente não percebe, a gente nunca vai saber. E eu tenho certeza que, em contrapartida, você já ajudou pessoas sem que pessoas soubessem também. Então, essa é a prova. Agora, se você nunca fez isso, você precisa trabalhar em você. Não só você ajudar, não só você ser ajudado, mas como ajudar outras pessoas também. Porque é um ciclo, tudo volta pra gente. O bem que a gente faz pro outro volta para nós, tanto bem quanto mal. Então trabalhe isso em você também. Se você, assim como eu, percebeu que você tem essa dificuldade de receber ajuda, trabalhe isso em você para que você viva uma vida mais leve e sem tanto perfeccionismo, porque pedir ajuda é humano. O que você não pode fazer é se apoiar nos outros e ficar encostado, esperando que os outros te ajudem. Eu tenho um tio que na época que eu não era nem nascida ainda, minha mãe conta que ele estava desempregado e todo dia de recebimento do salário dos meus pais, eles davam uma cesta básica para essa família, né? Para esse tio. E meu pai começou a ficar extremamente revoltado porque toda vez que ele chegava lá para ajudar essa pessoa, ele estava deitado jogando videogame. Enquanto meus pais tinham passado o mês inteiro trabalhando e chega lá no dia da compra, ele está encostado. Você tem que observar, porque tem pessoas
que infelizmente a gente ajuda não ajudando. Você precisa ter uma sensibilidade, um olhar mais crítico para saber quem você vai ajudar, como você vai ajudar, o que você vai fazer para essa pessoa. E primeiro, o que você vai fazer? Você vai tirar de você completamente? Você não pode desfalcar algo seu. Você não pode tirar de você totalmente e deixar você um frio. Você precisa ter esse equilíbrio, esse bom senso. Você ajuda a pessoa, mas sem causar um problema para você. Você ajuda uma pessoa desde que aquilo não se torne um fardo, um problema para você. Uma coisa é ajudar uma vez, outra vez, pessoas diferentes. Agora, sempre ali, ó, mesma pessoa, sempre no mesmo problema, na mesma questão, por exemplo, dinheiro, sempre é dinheiro. A pessoa sempre tá com problema com dinheiro, você tá sempre ajudando. Agora, se você observa que é uma pessoa que tá se dedicando, que tá buscando, que tá procurando, que tá se virando, mas que realmente tá com esse problema, tá com essa dificuldade, tem filho e tudo mais, ok. Agora, se é uma pessoa que tá aí encostada, que não quer fazer nada da vida, tem que estar analisando também, né? Grau de parentesco, problemas psicológicos, e por aí vai. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Um vídeo muito rapidinho aqui. Eu queria muito falar sobre isso tem um tempo já. É uma questão que eu acho que muitas pessoas têm. Então, eu acho interessante esse assunto. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Se inscreve no meu canal, deixa o seu like, o seu comentário. Não esquece de se inscrever, isso vai me ajudar muito. Não esquece de deixar o seu like, porque isso também vai me ajudar demais, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fica aqui comigo.